E aí, meninos e meninas, tudo bem? Como estamos? Até aqui, bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Nós vamos continuar nessa aula de hoje falando sobre a inteligência sem fronteiras, não é? Que é justamente abordando os assuntos que nós já vínhamos abordando nas aulas anteriores, que é a questão dos seus desafios, né? Seus desafios pessoais. E na aula de hoje a gente vai tratar também, além dos desafios pessoais, a questão dos desafios em grupo e principalmente desafios familiares, né? Às vezes nós temos os nossos desafios individuais, cada um tem os seus, e almejamos conquistar alguma coisa, vencendo esses desafios, mas também temos aqueles em que envolvem um grupo todo, dependendo dos objetivos a serem alcançados. Se esses objetivos forem de um grupo de amigos ou de uma turma, né, uma sala de aula, uma equipe de esportiva, né, uma equipe enfim, um grupo. E essa questão da família também é muito importante para vocês salientarem, né, e refletirem. Às vezes a família em si, o grupo familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, aqueles núcleos que são maiores, que moram mais pessoas, com seus avós, os tios e primos, enfim. E às vezes existem algumas coisas a serem superadas dentro da própria família. Nós vamos tratar um pouquinho disso hoje também. Então, vamos fazer leitura rapidinho aí desse textinho, desse texto pequeno, e vocês podem acompanhar pelo livro de vocês também. Eu acho que essa primeira parte ela não tem no livro de vocês, ela tem só no nosso, né, dos professores, mas as demais tem sim no livro de vocês. E aí as imagens também elas vão estar disponíveis como anexo para você, se tiverem dificuldade com a internet, poderem fazer a leitura individual, tá bom? Então, um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de se comunicar. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra, que a verdade deve ser dita em qualquer situação. Não resta dúvida, né? Mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançamos no rosto de alguém, pode feri-lo, provocando dor e revolta. Mas se envolvemos em delicada embalagem e a oferecemos com ternura, certamente será aceita com facilidade. Isso aí são contos árabes. É um pequeno contozinho para ilustrar que, como a gente falou, desafios nós temos muitos desafios, né? E a humanidade também, ela também possui muitos desafios. E a maioria desses desafios da humanidade, elas devem ser vencidos em grupo. Eu sei que cada um tem que fazer sua parte para que o todo dê certo. Então, nós não podemos pensar nunca em uma sociedade que viva em harmonia, vencendo obstáculos, quer seja na fome, no meio ambiente, na saúde, se não unirmos-nos, se não houver, vencermos esses desafios juntos. E aí ele faz um vínculo com a questão da verdade, né? Nós temos que usar sempre da verdade. Eu acho que no nosso país nós temos vivido momentos muito difíceis, porque nós temos nos colocado numa situação sempre com dois lados, e as fake news, são as mentiras, né? As notícias mentirosas, elas têm prevalecido um bocado nesse período. Tudo em função de colocar um lado contra o outro. Isso é muito perigoso, né? A gente tem que entender que o povo, no geral, está precisando
de melhorias, gente. Nosso país ele é muito sofrido. A grande maior parte da população brasileira vive momentos muito tristes. Nós nos encontramos com a maior taxa de desemprego dos últimos anos. São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. São famílias e famílias passando muita necessidade, muita fome, muita miséria. E fora isso, nós estamos num momento de caos de saúde com essa pandemia. Então, não é hora de desunião, é hora de união e é hora de verdade, né? De usar a verdade. Agora, quando a gente fala a verdade, é como eu sempre digo, não precisa ser a verdade nua e crua, dita de qualquer jeito, para magoar, para machucar. Existem várias formas de se comunicar, de fazer com que a gente consiga entender o outro com tranquilidade, com calma. É obrigado as pessoas concordarem em tudo? Não, não é obrigado. Mas o que é necessário é o respeito, é a compreensão e usar sempre a verdade, tá certo? Porque só assim a gente pode construir uma sociedade mais justa, tá bom? Então eu vou mudar aqui e a gente vai fazer a leitura agora. Inteligência Sem Fronteiras, que ele conta é como se fosse também um conto, né? Uma historinha aí para vocês entenderem a respeito dessa questão do vencer os desafios em grupo, tá bom? Então, numa determinada floresta haviam 3 leões. O nome dessa história, o conto, se chama Os 3 Leões de La Fontaine. Então, numa determinada floresta haviam 3 leões. Um dia, o macaco, representante eleito dos animais súditos, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: Nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e comentaram entre si. É verdade, a preocupação da bicharada faz sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis, precisamos saber qual de nós será escolhido. Mas como descobrir? Essa era a grande questão. Lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. O impasse estava formado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso e tiveram uma ideia excelente. A solução está na montanha difícil, disse o macaco aos leões. Montanha difícil? Como assim? É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a montanha difícil. O que atingir o pico primeiro será consagrado o rei dos leões, o rei dos reis. A montanha difícil era a mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa na idade e grande em sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram um silêncio de grande expectativa. A senhora sabe, mas como? Todos gritaram para a águia. É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles, bem de perto, e quando eles voltavam fracassados para o vale, eu escutei o que cada um disse para a montanha. O primeiro leão disse: Montanha, você me venceu. O segundo leão disse: Montanha, você me venceu. O terceiro leão também disse: Montanha, você me venceu. Por enquanto. Mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final e eu estou crescendo. A diferença
completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior que seu problema, é rei de si mesmo. Está preparado para ser rei dos outros. Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente o terceiro leão, que foi coroado rei entre os reis. Olha, gente, nesse conto aí, nessa historinha que vocês estão vendo, eram 3 leões muito amigos e uma difícil situação. Mas aí, dentre os 3, um teve um posicionamento, uma atitude diferenciada. E é justamente disso que nós estamos precisando, dessas atitudes diferenciadas. E quem sabe se também os 3 tivessem se unido, eles não poderiam superar a montanha, não é? Então, ficam essas duas alternativas. Atitudes diferentes diante do desafio, ou mesmo um posicionamento, né? Uma forma diferente de lidar, ou a sua forma, que não precisa ser igual a de ninguém, ou a união, né? Entre eles, para que pudessem governar o reino. Por que não os 3 juntos? Né? A gente tem essa questão do individualismo. Se a gente fizer uma análise e uma comparação aos nossos governos, principalmente aos governos atuais na maioria dos países, nós temos a figura do presidente. Mas ele não governa só, não é? Ele é o chefe do executivo. Nós temos o legislativo, que são representados por senadores e deputados, e nós temos o judiciário, que são as pessoas que representam a lei. Então, esses 3 membros, eles governam o nosso país. Ninguém tem uma verdade absoluta. O importante é que seja para o bem comum, né? Então, nós devemos pensar muito nisso, tá certo? E aí, vai para vocês a tarefa de hoje fazer a atividade em família, né? Então, vamos continuar com a leitura aqui, que vem enfrentando os desafios. Você já listou seus objetivos para este ano? E já pensou que sua família pode ser uma aliada nessa conquista? Você sabe de seus objetivos, mas quais são os desafios dos membros da sua família? Como você pode contribuir para auxiliá-los a realizar seus objetivos? Como eles podem auxiliá-lo a superar os seus desafios? Então, marque uma reunião de família e proponha que compartilhem seus desafios, né? Para vocês compartilharem os desafios, para que juntos possam descobrir como um pode ajudar o outro nessa conquista. A atividade em família desta lição, o desafio é reunir sua família e propor que cada um compartilhe seus desafios, para que juntos pensem em estratégias de superação dos desafios deste ano. Todos os membros da família deverão registrar na ficha meu maior desafio deste ano. O meu maior desafio é o seu maior desafio, e depois cada um deverá escrever no verso da ficha suas sugestões de como superar os desafios apresentados. Muitas ideias criativas surgirão, tenho certeza. Então, terminada a etapa dos desafios individuais, vocês poderão eleger um desafio da família para juntos se envolverem nessa conquista. Uma vez eleito, registre-o na ficha Desafio da Família para este ano, discriminando com o que cada um pode se comprometer para conquistá-lo. Gente, essa tarefa ela é muito importante, tá certo? E eu quero muito que vocês façam essa tarefa em família. É obrigado que sejam pessoas de longe? Não, basta ser entre você, sua mãe, seu pai, seu irmão. E se a família for pequena, não tiver o mínimo de 4 pessoas, pergunte a opinião de um tio, de um primo, de um parente próximo. É obrigado reunir na casa? Não, pode fazer uma pesquisa por videochamada, por telefone, pelo WhatsApp, enfim, vocês podem conversar para poder
você fazer essas atividades. Então, eu vou mostrar agora as fichas para vocês, que vocês deverão preencher, tá? E essa tarefa, ela não precisa ser escrita no livro, não, tá bom, gente? Vocês podem fazer na tarefa que eu estou mandando também em Word, tá certo? A tarefinha que você pode fazer ou no seu caderno, enfim. Mas eu vou mostrar aqui a ficha para vocês. Então, você vai aqui nesse espaço dizer meu maior desafio deste ano. Então, você vai escrever qual é o seu maior desafio desse ano, qual é ele, o que pretende com isso, quais são seus objetivos, como vai fazer para alcançá-lo, para ultrapassá-lo, para vencê-lo, né? Então, você vai falar do seu. Aqui nessa outra ficha, são as sugestões de como enfrentar meu desafio, no caso o seu, né? Sua contribuição para a realização do meu desafio será, aqui nesse caso, você vai pedir a opinião, né? De como os outros vão contribuir para a realização do seu desafio, né? Então, você vai colocar sugestões de como enfrentar, no caso, o meu. Aí tá falando o meu desafio é o seu pessoal, certo? E qual a contribuição dos outros para isso? Aqui já vai ser o desafio da sua família, de todos. Vocês pensem em uma coisa que vocês gostariam muito de ultrapassar, de vencer, e vão colocar aqui esse desafio, os objetivos, enfim, tudo isso. E aqui você vai colocar, né, descrever como cada integrante da família vai contribuir para a realização do desafio familiar. Então, eu vou voltar aqui para que vocês entendam, ó. Aqui é o seu desafio pessoal este ano. Você vai falar dele, o que é, o que pretende, como vai ser, o que vai precisar para vencer, né? Explique bem o que é isso, eu quero saber mesmo. Aqui é como os outros podem lhe ajudar, as pessoas da sua família vão poder ajudar você a superar esse desafio. Cada um vai dar uma contribuição da sua família. É para o seu desafio individual. Aqui não, aqui já trata do desafio da família para esse ano, é o desafio de todos, do grupo, conversem entre si e escolham um. E aqui, como é que cada um, integrante da família, vai fazer para contribuir para realizar esse desafio que é familiar, tá certo? Então, por hoje é só, é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.